A Itália passa a China em número de mortes pela pandemia do novo coronavírus. O Brasil já tem 7 mortes. Os Estados Unidos estão preocupados com os jovens que não correm tanto risco, mas podem contaminar os mais velhos. No mundo inteiro já são quase 243 mil casos e 9.867 mortes. A Itália tem mais de 41 mil casos e 3.405 mortes. A taxa de mortalidade na Itália está em 8,2%. O primeiro-ministro Giuseppe Conte alertou que a quarentena deve ser prorrogada, além do prazo previsto inicialmente, 3 de abril. Em Bérgamo, com o cemitério lotado, o exército italiano está levando os caixões para outras cidades. A França vai prorrogar o confinamento, inicialmente previsto para durar 15 dias. 108 pessoas morreram na França em 24 horas. Total de casos na Alemanha aumentou 1/3 ontem para 11 mil e hoje chegou a 15 mil com 44 mortes. A taxa de mortalidade na Alemanha subiu para 0,3%. Depois de não querer parar tudo, o primeiro-ministro Boris Johnson se rende ao inevitável. Em Londres, capital do Reino Unido, 40 estações de metrô ficaram fechadas hoje. A Áustria fechou a fronteira na região do Tirol, que tem uma parte na Itália. Na Suíça, cresce o número de casos num cantão que faz fronteira com a Itália. Com quase 11 mil casos distribuídos por todos os estados e 150 mortes, os Estados Unidos estão preocupados com os jovens, com a chamada geração do milênio, que acha que não corre tanto risco, mas pode contaminar pessoas mais velhas, mesmo quando não apresenta sintomas da Covid-19. Nunca é demais lembrar que na China 80% dos casos foram de transmissão familiar dentro de casa. Uma empresa americana fabricante de respiradores artificiais tem capacidade de aumentar a produção em 5 vezes, mas não recebeu novas encomendas do governo. A Califórnia teme que as 60 mil pessoas sem teto que moram na rua peguem o coronavírus nos próximos 2 meses, sobrecarregando o sistema de saúde. O Brasil registrou a 2ª morte no Rio e a 7ª no país. E o Brasil fechou as fronteiras terrestres, a não ser com o Uruguai. No Rio, o governador Wilson Witzel fechou as divisas interestaduais e proibiu a chegada de aviões e o tráfego de ônibus intermunicipais na capital. Mas os aeroportos continuam não fazendo a triagem dos passageiros que chegam do exterior e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, declarou que a competência para fechar aeroportos é da União. A partir de segunda-feira, o Brasil vai restringir a entrada no país de estrangeiros vindos de voos de países com muitos casos da doença. O embaixador chinês está pedindo desculpas formais ao deputado Eduardo Bolsonaro, que responsabilizou o Partido Comunista Chinês pela pandemia. O vice-presidente Hamilton Mourão pediu desculpas, afirmou que esta não é a posição do governo brasileiro. O presidente da Câmara, Eduardo Maia, se desculpou em nome do Poder Legislativo, mas o patético ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, exigiu desculpas do embaixador chinês. No Peru, o presidente Martín Vizcarra restringiu a movimentação noturna. O Uruguai, um país com grande população de idosos, tem mais de 40 casos, numa população de 3,5 milhões de habitantes, quase a metade do número de casos da Argentina, que tem 43 milhões de habitantes. Na China, onde oficialmente não há novos casos de transmissão interna, houve 21 casos importados. A Indonésia sofre com a falta de kits de exame. As Filipinas pararam de dar vistos para estrangeiros. Hanoi, a capital do Vietnã, mandou os moradores ficar em casa até o fim de março. A partir desta sexta-feira, a Austrália só deixa entrar cidadãos estrangeiros com direito de residência. A Nova Zelândia fecha hoje a partir da meia-noite. No Oriente Médio, o país mais atingido é o Irã, com mais de 18 mil casos e 1.284 mortes. A cada 10 minutos morre um iraniano da Covid-19. 10 mil prisioneiros serão perdoados e libertados. Na Jordânia, o exército isolou a capital, Amman, e os 10 milhões de residentes do país têm a obrigação de ficar em casa. Na África, a milícia Al-Shabaab, ligada à rede terrorista Al-Qaeda, disparou foguetes contra a embaixada dos Estados Unidos. Apesar de notícias de que o Estado Islâmico teria ordenado a saída dos seus militantes da Europa, há o risco de que terroristas aproveitem a crise para lançar novos atentados. A Argélia proibiu manifestações de rua contra o governo, que acontecem há mais de um ano. E a África do Sul
proibiu a entrada de navios de passageiros em seus portos. Diante da expectativa de recessão mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, recomenda aos países da América Latina e do Caribe que façam programas de estímulo da economia com aumento nos gastos públicos. O FMI defende uma coordenação global dos planos de incentivo. Os bancos centrais devem tomar medidas como cortes de juros, compras de títulos públicos e a redução dos depósitos compulsórios dos bancos, tudo para aumentar a quantidade de dinheiro em circulação e, assim, facilitar o crédito. O aumento nos gastos dos governos é fundamental porque a ação dos bancos centrais não será suficiente. O fundo está pronto para mobilizar US$ 1 trilhão para empréstimos aos 189 países membros. A dotação para a contenção e alívio de catástrofes do FMI tem US$ 400 milhões para ajudar os países pobres a honrar suas dívidas. O dólar continua em alta no mundo inteiro. O Conselho da Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, ofereceu dólares a 9 bancos centrais, inclusive do Brasil. O presidente Donald Trump sancionou a lei que dá auxílio-doença para os trabalhadores obrigados a ficar em casa e oferece exames de graça. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra fez um corte de emergência na taxa básica de juros para 0,1% ao ano e vai expandir o programa de compra de títulos da dívida pública de 200 para 645 bilhões de libras. Na Alemanha, a confiança do empresariado é a menor desde que a pesquisa começou há 70 anos. O governo deve aprovar uma ajuda de 40 bilhões de euros para pequenas empresas e trabalhadores autônomos. A companhia aérea Lufthansa advertiu que o setor não sobreviverá sem a ajuda do governo se a pandemia demorar. A General Motors, a Ford e a Fiat vão parar suas fábricas nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas a GM e a Ford podem fabricar respiradores artificiais. A Austrália anunciou um programa de estímulo de US$ 56 bilhões. A Coreia do Sul prometeu 39 bilhões de dólares em empréstimos de emergência para pequenas empresas, entre outras medidas. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, alerta que as companhias aéreas precisam de 200 bilhões de dólares com urgência. Caso contrário, dentro de semanas, não terão mais como pagar os funcionários. É cada vez mais provável que seja impossível realizar a Olimpíada de Tóquio na data marcada, mas o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês relutam em adiar os Jogos. Para terminar, uma boa notícia: na China, nos Estados Unidos e na França, os médicos estão usando a hidroxicloroquina, um remédio contra a malária, com algum sucesso. Mas os médicos advertem que ninguém deve correr para a farmácia, o medicamento não serve como preventivo e só deve ser tomado sob orientação médica. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.